Vamos então à nossa primeira mensagem. E eu quero ser bem objetivo nesse momento. Eu queria que você agora prestasse muita atenção. Pode projetar aí no quadro, vai projetando conforme eu vou falando. Atos 20, 24 diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo é claro dizendo que na vida dele não tem nada mais importante. Atos 20, versículo 24, ele vai dizer: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o propósito para o qual fui chamado, pregar o Evangelho. Paulo está dizendo que ele entende que a vida dele é uma doação, ele entende que a vida dele é o outro, a vida dele não está circunscrita ao umbigo dele. Meus amados irmãos, o Peter Drucker, o mago da administração moderna, ele vai dizer: a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Os administradores modernos descobriram que montar uma empresa para ganhar, não distribuir nada, faz com que em algum momento essa empresa perca o seu referencial, perca a sua motivação, perca a sua visão. A administração moderna foi descobrindo que as pessoas precisam ter um sentido a mais para produzir dinheiro para suas empresas. Eu ganho dinheiro para minha empresa, mas a minha empresa ajuda um orfanato. Eu ganho dinheiro para minha empresa, mas a minha empresa ajuda umas meninas que foram escravizadas sexualmente lá pelo Estado Islâmico. Quando as pessoas têm um sentido a mais, e não apenas o dinheiro em si, então as pessoas avançam. Pode ir passando. Queridos irmãos, a vida na terra não é sobre nós, é sobre Deus e sobre as pessoas. A vida é uma missão, a vida é um trecho de tempo em que a gente passa aqui, mas é apenas um trecho do tempo. Na verdade, a vida aqui é apenas uma preparação para a vida mesmo, que é a vida eterna. O tempo aqui é apenas o nosso laboratório, onde a gente diz para Deus se a gente quer realmente ir para lá, onde a gente mostra para Deus se a gente realmente quer viver com Ele, onde a gente dedica para Deus realmente o nosso coração, para dizer: Senhor, eu vou para o céu, porque eu quero dedicar meu coração a Ti para sempre. Meus amados irmãos, durante esses 40 dias, nós vamos pensar sobre isso. Qual é a doação da minha vida? Tivemos aqui o Diego e o Valdemar. Eles querem ser vereadores. Qual é a doação que eles querem fazer? O que eles querem doar? Talvez você seja líder do seu prédio, síndico do prédio, talvez líder da associação de moradores, talvez você seja apenas um colega de trabalho de alguém. Qual é a doação que você quer fazer aonde você está vivendo? O que você quer na sua vida? Meus queridos irmãos, a pior tragédia não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A pior tragédia é você viver uma vida simplesmente para ganhar dinheiro e pagar conta. Mas essa conta foi uma conta de um passeio, de uma viagem, de uma coisa, de uma comida boa, de uma lagosta desse tamanho. Não deixa de ser conta paga. A vida é muito mais do que aquilo que você propicia para você, daquilo que você usufrui. Queridos, o sentido da vida só poderá ser compreendido se nós entendermos dois princípios de Deus, e nós entendermos alguns princípios de doação de Deus para conosco, e são esses princípios que eu quero apresentar para você hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender: entenda a essência doadora de Deus para com você. Entenda, pode preencher no seu boletim aí, a essência doadora. Deus, na relação dele com você, Ele é doação. Deus é doação. O Salmo 86, versículo 15, diz assim: mas Tu, Senhor,
És Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Veja você, Ele é bondoso, cheio de graça, perdoador, obstinado, apaixonado por todos que o invocam. Deus, o coração de Deus é um coração doador. O grande doador é Deus. A relação dele com você não é: o que você pode me dar? Me dá sua oferta, me dá seu dízimo, me dá seu tempo, me dá seu esforço, me dá seu talento. Não, isto tudo é Deus te ensinando a ser como Ele, porque Deus é o grande doador. A relação dele com você é o tempo inteiro de doação. Rick Warren vai dizer: quando você dá, você se parece mais com Deus. Quando você pega um agasalho e dá para alguém que está com frio, você fica parecido com Deus naquela hora. Quando você pega uma pessoa oprimida e você fala que existe libertação em Jesus, e você dá esperança para aquele coração, e esperança é Jesus, você está parecido com Deus, porque Deus deu Jesus para a gente. Quando você chama uma família da igreja, uma família talvez de um nível financeiro diferente do seu, uma família mais carente, uma família talvez que não tenha condição de comer uma comida um pouco mais sofisticada, como você está acostumado talvez, e você fala assim: vamos para minha casa, domingo depois do culto, e essa pessoa vai para a sua casa, e quando chega lá, você bota aquela mesa, você bota aqueles talheres, o melhor que você tem, os pratos, o melhor que você tem, e pode ser simples, mas é o melhor que você tem. Você bota ali, e você arruma aquela mesa, e você bota uma entradinha. Ah, pastor, mas a entradinha você precisa, é glamour, é glamour. Você bota uma pastinha de chapéu velho. Você bota aquela pastinha ali, aí você bota uma torradinha, é a entrada. Olha que chique, teve entrada, né? Talvez você vai botar um biscoitinho com um polenguinho, não importa, é uma coisa. Você joga uma pimentinha em cima daquele polenguinho, mistura ele assim para ficar polenguinho apimentado, polenguinho mexicano. Você inventou uma entrada e você bota, aí a pessoa prova e fala: que gostoso, legal. Agora vem o prato principal, arroz, feijão, um ovo estalado, poderoso no meio assim, com aquela gema mole, e um pedaço de bife. Olha, o ovo em cima do bife, é o bife, bife a cavalo, né? Às vezes o bife é um bife assim de burro, porque a carne é meio dura, né? Assim, mas é o bifinho a cavalo. Você fala assim: hoje vamos comer bife a cavalo. Ele fala: nossa, quanto tempo que eu não como bife a cavalo, coisa boa, coisa gostosa, arroz, feijão, o bife a cavalo. E você fala: agora é sobremesa. Aí você fez sobremesa, você fez um pudim de leite condensado, aleluia. Você bota aquele pudim de leite condensado, você fala: olha, meu irmão, eu queria te servir aqui, eu não sei fazer sobremesa muito sofisticada, esse pudim de leite condensado, eu fiz o pedido para alguém fazer. Irmãos, Deus é pura doação. Quando você doa, você se parece com Deus. Harold Laria diz: quem sempre quer colher onde não semeou, nunca entende o que é sacrifício. Tem gente que só quer colher, nunca semeou. Deus me dá, nunca semeou, que as portas se abram, mas ele nunca semeou, que as pessoas me ajudem, mas ele nunca semeou. Tem gente que acha que tudo e todos tem que viver em função dele. Ele entendeu o segredo da vida. Queridos, o segredo da doação é nunca parar de doar, e assim nunca parar de receber, porque o propósito do grande doador é abençoar vidas através do recebedor. Quando Deus te dá, não é para você guardar e reter. Quando Deus te dá alegria, te dá talento, te dá dons, te dá dinheiro, te dá uma casa de praia, te dá um carro legal, Deus te deu, é para você oferecer, é para você abençoar. Essa sua casa pode ser uma célula, esse seu carro pode ser a carona para alguém, pode ser levar alguém no hospital.
Esse seu dinheiro pode ser ajuda a alguém que precisa, pode ser uma escola melhor para o filho da sua empregada, da sua casa, pode ser uma ajuda para um menino no orfanato, que você vai cobrir todas as despesas dele. Deus está dando mais e mais para quem pode repassar. O Rav Zacarias vai dizer: o mal não está somente onde há derramamento de sangue, o mal está no coração humano, que só pensa em si mesmo. O filósofo Rav Zacarias vai dizer algo tão profundo: o mal não é só fazer o mal está em nós pensarmos só em nós mesmos. Segunda coisa que a gente precisa entender, você precisa entender que Deus é o único Criador da vida. Responda aí. Deus é o único Criador da vida. Pastor, por que isso é importante? É importante porque se Ele criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, e se Ele é o grande doador, e Ele é dono de todas as coisas, Ele pode doar todas as coisas. Pastor, mas como que isso foge do nosso controle? Nós vivemos num mundo que prega uma visão panteísta e hedonista. Panteísta, tudo é Deus, a árvore é Deus, a água é Deus, a cachoeira é Deus, a folha é Deus. Não, a folha seca, meu filho, a folha desintegra. Deus não é a natureza, Deus é o Criador da natureza. Porque uma energia, tal, eu creio numa energia. Deus não é energia, meu filho. Deus não é energia, Deus é um ser pessoal. Energia não sente nada, energia não ama. Energia não ama, Deus ama. Deus mandou o seu filho ao mundo morrer em seu lugar. Deus se importa com você, Deus tem plano para a sua vida, Deus tem propósito na sua vida. Deus, Ele é um ser pessoal, que em profundo amor busca os seus filhos e tenta trazê-los para que em Cristo Jesus vivam com Ele a eternidade. Deus está procurando quem vai ser a família dele na eternidade. Deus está tentando salvar toda a humanidade, mas muitos são os escolhidos, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Poucos aderem ao chamamento de Deus. Quantas pessoas que já estiveram na igreja e que estão hoje no mundo? Quantas pessoas que ouviram mensagem maravilhosa, choraram diante de Deus, cantaram para Deus? Quantos estão hoje no mundo? Quantos que viram milagres na vida, se tornaram pessoas horríveis por causa do milagre que receberam? Um milagre financeiro, se tornaram arrogantes. É meu barco. É meu avião. É meu carro blindado. Nada contra carro, avião, navio, helicóptero, nave espacial, nada contra. Quiser comprar uma nave espacial, vai sozinho, que eu não vou contigo não. Mas meu irmão, o que eu estou falando é da gente entender que a gente é criador daquilo que temos. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entenda que o mundo cada vez mais hedonista, panteísta, está indo contra Deus. Paulo disse aos romanos: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar de servirem o Criador, que é bendito para sempre. Amém. Quem tem que ser adorado é Deus, porque Ele é o Criador, não é você, não é o seu patrão, não é quem te ajudou, quem deu dinheiro. Não, você pode ter gratidão, mas a adoração é a Deus. A sua vida não está negociando a adoração, você não está vendendo a sua fé.
Ah não, uma pessoa que me ajudou, ele gosta de ir para boate, ele gosta de ir para noitada, ele gosta de ir para mulherada, eu fico sem graça, acabo indo junto com ele. Não existe isso. Ah, eu tenho uma pessoa e ele é muito bom comigo, mas ele é da religião tal, ele não é um cristão, mas eu gosto tanto dele que eu vou seguir junto com ele. Não existe isso. Você precisa entender que tudo que foi criado foi por Deus, e a ele devemos adorar. Por isso o Salmo 95, versículos 6 e 7 diz: venham, adoremos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Meus irmãos, o rebanho que Ele conduz, se vocês hoje ouvirem a sua voz. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não é conduzida por Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não vive o melhor de Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não experimenta milagres da vida. Não tem uma vida assim, aquecida, vibrante em Deus. Por quê? Por quê? Porque eles não são conduzidos por Deus. Eles são conduzidos por sonhos pessoais, eles são conduzidos por desejos pessoais, eles são conduzidos por desejos materiais, eles não são conduzidos por Deus. Nenhum problema em ganhar o dinheiro, nenhum problema em ganhar a promoção, nenhum problema em ter destaque, nenhum problema no sucesso, nenhum problema em ser aplaudido, nenhum problema com nada disso, desde que você seja conduzido por Deus em meu sucesso. É possível ter sucesso e não perder o coração. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas era o homem mais temente a Deus do Oriente. Mas um dia, Jó se tornou o homem mais pobre do Oriente, e ele continuou sendo o homem mais temente a Deus do Oriente. Depois, ele se tornou de novo o homem mais rico do Oriente, e diz a Bíblia que ele se tornou ainda mais temente a Deus do que era no início, porque ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os seus olhos têm visto Deus, os seus olhos têm contemplado Deus. Qual é a sua sede de Deus? Qual é a sua necessidade de Deus? Você já passou muita sede? Já teve um dia que não tinha água? Uma situação assim, que a boca ficou seca e não tinha água. Já passou por isso? Quem já passou por isso aqui? É horrível, não é? Quem já teve que fazer um exame e não podia beber água? Aquele exame que você foi fazer, não podia beber água, e a sede vem, e a boca começa a secar, e você começa a se sentir mal, e aí você fala assim: deixa eu beber água. Aí a enfermeira fala: não pode beber ainda não. E você desesperado por água, e não pode. Irmãos, quando a gente tiver essa sede de Deus, nada que está emperrado na sua vida deixará de ser desatado. Você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo que você é. Mas nós estamos querendo tudo de Deus, sem sermos, no pouco que somos, tudo para Ele. Terceiro lugar, se nós queremos entender a relação doadora de Deus conosco, nós temos que crer que Deus é o doador da vida plena aos homens. Anota aí, terceiro ponto no seu boletim: creia que Deus é o doador da vida plena aos homens. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, o resumo da Bíblia. Meus irmãos, entender que a salvação é do Senhor, pertence ao Senhor, e Ele nos deu para desfrutar gratuitamente pela graça, é o único caminho para a vida eterna. Você não compra a salvação,
Você pode ser bonzinho, pode doar seus bens para os pobres, você pode fazer boas obras lá no orfanato, você pode ser uma pessoa muito ética, muito correta, você pode ser uma pessoa assim, generosa, amiga das pessoas, sorridente, alegre, você pode ser a melhor pessoa do prédio, da rua, do condomínio, de onde for. Você não garante a sua salvação. Você precisa ter um sentimento de gratidão a Deus, se você foi salvo por Ele. Saber que eu posso morrer hoje é uma situação desconfortável. Eu fui assaltado há um tempo atrás. Aí, o que aconteceu? Eu paro no sinal, eu lembro que esse motociclista, um atrás do outro, pode ser bandido. No retrovisor já fico olhando. Uma hora eu vou esquecer, mas por enquanto, eu estou ali, parei no sinal, já olho no retrovisor. Se parar dois motoqueiros, eu vou pegar minha metralhadora. Ai, meu Deus. Se for dois motoqueiros, não vou fazer nada. Não há o que fazer. Mas pelo menos eu não vou ser surpreendido. Meus amados irmãos, eu agora estou ali, eu posso morrer a qualquer momento, você também. Nós estamos num país violento, num mundo violento. Agora, querido, pior do que saber que você pode morrer a qualquer momento, é você não entender que isso para você pode ser promoção. Morrer para quem tem Jesus não é nada de ruim. É ruim para quem fica, é ruim para quem fica com saudade, mas morrer em Jesus é vida eterna. O apóstolo Paulo teve uma visão do céu, teve uma visão, aí ele falou, meu Deus, olha o que eu vi. Aí Deus falou assim, eu vou te dar um probleminha na tua vida aí, um tal de um espinho na carne, senão nem você vai aguentar. Mas como que não vai aguentar? Não tem jeito não, cara. Depois do que você viu, se você for para o mundo, tendo visto o que você viu, a vaidade vai te tomar, o orgulho vai te tomar, Paulo. O Senhor, mas eu sou um homem temente ao Senhor. Não importa, Paulo, não tem ninguém que é melhor que ninguém não. Você vai se perder, e por isso eu vou te dar um espinho na carne, um demônio te esbofeteando, uma dor na sua vida. A Bíblia não diz que é esse espinho na carne, não diz o que é, se é uma doença, se é um problema interior, se é uma rejeição que Paulo teve familiar, não sabemos, mas é o que dói nele, para que ele não ficasse completamente envaidecido. Por quê? Porque ele viu o céu. Irmãos, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao pensamento humano o que Deus planejou para a gente. É poderoso demais, é lindo demais. Você tem a salvação, você aceitou Jesus, era para você andar de joelho agradecendo a Deus, obrigado, 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 obrigado. Era para você não temer nada. Eu ouvi uma canção numa igreja que eu fui agora nos Estados Unidos, a igreja Woodland. A Woodland é uma igreja que tem o Kevin Shook como pastor. Esse pastor é o autor daquele livro 30 Dias para Viver, que a gente fez uma campanha aqui, coisa mais linda esse livro maravilhoso, 30 Dias para Viver. E eles cantaram uma canção lá que dizia assim, I no longer, como é que é? A molecada sabe, slave of fear, I am a child of God. Ele está dizendo, eu nunca mais vou ser escravo do medo, porque eu sou a criança de Deus, o filhinho de Deus, o protegido de Deus. Rapaz, o pessoal ia cantando aquele negócio, I no longer slave of fear. Eu ia cantando aquilo, eu falei, eu nunca mais vou ter medo de nada, eu não vou ter medo de nenhuma situação, de nenhuma ameaça, eu não vou ter medo da violência da cidade, eu vou amar a cidade, eu vou conquistar a cidade, eu vou comprar um imóvel ali na frente, nós vamos expandir o reino de Deus, nós vamos levar as missões muito longe, nós vamos abrir as igrejas, eu não vou me entregar, porque nunca mais vou ter medo, não. Eu sou a criancinha de Deus, o filhinho de Deus, o protegido de Deus, você é Ele. Mas o problema é que você não se enxerga assim. O problema é que você teve tantos erros na sua vida que você não consegue ver o quanto que Deus te vê como o filhinho, a criancinha dele, o quanto Ele te pega no colo, o quanto Ele te ama. Você não se perdoa das porcarias que você fez na vida. Você não se perdoa das bandidagens que você fez na vida, ou que você está fazendo.
e está aí com essa cara porca, olhando para o teto, dizendo: tomara que o pastor não tenha uma revelação. Meus amados, Ele nos deu a salvação, nós estamos com o céu garantido, precisamos viver como os filhos de Deus, os filhinhos de Deus, os abençoados de Deus. Em quarto lugar, para entender essa relação doadora de Deus conosco, você tem que crer que Deus lhe deu o seu Espírito. Atos 2,17, nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Meus amados irmãos, Ele nos deu mais do que a salvação, Ele nos deu do seu Espírito. Nós podemos orar e ver milagres na vida das pessoas. Sabia que muitos milagres não acontecem porque ninguém orou com fé? Sabia que muitas coisas não aconteceram porque ninguém botou a mão e falou assim: na autoridade do Espírito Santo, eu repreendo isso aqui agora. Você sabia que muitos casamentos não foram restaurados porque não teve alguém com autoridade espiritual, cheio do Espírito Santo, que falou assim: vem os dois aqui agora, senta aqui os dois aqui agora. Plum, plum, estou brincando. Senta os dois aqui agora, nós vamos fazer uma oração, e depois dessa oração vocês podem separar. É mesmo? Pode separar depois? Pode. Como é que foi o dia do casamento de vocês? Ah, foi bonito. Foi legal? Foi. E aí, no final do casamento, o que vocês fizeram? Ah, botamos aliança. Ah, é? E teve alguma promessa? Teve. Como é que foi? Ah, eu prometo, na doença, na saúde e tal, até que a morte os separe. Foi isso mesmo? Foi isso. Então tá, então vamos orar aqui para Deus cumprir a palavra dele. Vamos pedir para Deus aqui, para a gente acabar de orar, um dos dois morrer. Não, isso não, pastor, isso não, mas... Então, queridos, então vamos reconciliar, vamos perdoar, porque vocês não podem deixar de cumprir uma coisa que vocês falaram para Deus. Vocês falaram que até que a morte separe, então a gente precisa orar agora para Deus fazer valer o que vocês pediram a Ele. Amados irmãos, o Espírito está sobre nós. Billy Graham vai dizer: Deus nos deu duas mãos, uma para receber e outra para dar. Não somos cisternas feitas para acumular, mas somos canais para compartilhar. O Espírito nos dá sensibilidade para saber a quem ajudar, a forma de ajudar, como ajudar. O Espírito nos dá a palavra certa para abençoar a pessoa. O Espírito nos capacita para orientar alguém que tem 20 anos a mais de experiência sobre o casamento que a gente. Alguém que sabe muito mais de tecnologia que a gente, alguém que sabe muito mais de administração que a gente. Deus te ilumina. Deixa eu te contar uma história rapidinho, que eu estou preocupado com a hora. Um homem na Coreia estava ministrando num curso numa igreja coreana, uma igreja metodista, e esse homem estava contando que ele estava desempregado, e ele pediu a Deus, às 5 horas da manhã, na oração da madrugada, que é feita nessas igrejas da Coreia, 5 horas da manhã eles estão orando, ele pediu: Deus, me dá um emprego. Ele pediu um emprego, foi só isso, um emprego. Deus deu um emprego para ele. Adivinha que emprego? Servente. Um dia ele estava trabalhando num ministério do governo da Coreia, limpando um vidro. Ele estava limpando um vidro, eu não sei se era ministério da habitação, eu não lembro agora que ministério era, eu acho que era da habitação. Ele estava lá, limpando o vidro, e estava tendo uma reunião, e eles não pararam a reunião. Eles sentaram com ele limpando e continuaram a reunião. E chegou uma hora na reunião que teve um impasse, e o ministro coreano disse: e agora? Se não resolver isso, não tem como a gente sair daqui, ué. Aí o outro falou: mas não tem solução para isso não. O outro falou: então a gente vai ter que pensar mais, não dá para fazer assim. E eles ficaram no impasse na reunião, eles iam interromper a reunião até ter uma solução. Eles estavam muito preocupados que não tinha uma solução para aquilo. E ele está ali limpando o vidro, lá pela santa, ele vira e fala assim: ô senhor ministro, o senhor me perdoe interferir aqui na reunião. O ministro falou:
pois não. Ele falou, eu posso falar uma coisa para o senhor não repara não? Ele falou assim, não, pode falar. Ele falou assim, por que vocês não fazem isso e isso? Ele orava às 5 horas da manhã por emprego. Deus deu um trabalho para ele de servente. Ele continuou às 5 horas da manhã orando. Aí agora aconteceu isso. Ele falou. Quando ele falou isso, o pessoal da mesa falou assim, isso resolve. O outro falou, resolve. O ministro com o olho arregalado, é difícil, porque é coreano, mas ele arregalou o olho. Ele com o olho arregalado. Ele falou assim, mas isso faz sentido. Virou para ele e falou assim, por que você está aqui limpando o vidro? Ele falou, foi um emprego que eu consegui. Ele falou assim, eu vou te ajudar, você vai estudar. Agora aquele homem estava dando o testemunho dele diante de pastores do Brasil e do mundo inteiro, e um pastor amigo meu lá de Fortaleza estava presente nessa reunião. Ele falou assim, pois é, aquele ministro me ajudou, e hoje esse que está falando com você é o atual ministro da habitação da Coreia. É demais ou não é demais? É demais ou não é demais? Sabe quem faz isso? O Espírito Santo iluminou a mente daquele homem para que ele desse uma solução que os cultos não sabiam. E alguém investiu na vida dele. Ele era ministro do governo coreano. Meus amados irmãos, aonde o Espírito pode levar você não imagina. Em quinto lugar, creia que Deus lhe deu a sua palavra. João 1:1 diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Irmãos, foi Ele que nos deu a palavra. Jesus é a palavra, Ele é a palavra encarnada, mas Ele também nos deixou uma palavra escrita. 40 homens inspirados por Deus ao longo de 3.500 anos, cada um no palácio, um na favela, um culto, o outro apenas um labrador. Meus irmãos, um lavrador, cada um fazendo uma coisa. Mesmo assim a Bíblia está conectada, tem unicidade e unidade. Esse livro tem coesão, tem exatidão. Esse livro, mas isso aqui, quando fala aqui, bate aqui. Se estudar, você vai conseguir fazer um fecho final. Claro que nós não conseguimos compreender tudo que a Escritura nos diz, porque somos limitados, mas a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro mudou a minha vida, mudou a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Quem lê esse livro tem esperança, quem lê esse livro acredita, quem lê esse livro é tomado por Deus, quem lê esse livro ama as pessoas e ama a Deus. Esse livro muda uma vida. Meus amados irmãos, quantas vezes nós temos Bíblia vermelha, Bíblia amarela, Bíblia branca, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do careca, Bíblia do gordinho, tem tudo, e a gente não lê, aí tem aqui, Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10 Bíblia aqui dentro, mas não lê, tem Bíblia em áudio, não ouve. Foi Deus que deu a palavra. Quando eu não leio a palavra, eu rejeito Deus. Ele deixou esse negócio que passou pelos séculos. Não, essa Bíblia está desatualizada, essa Bíblia não é verdadeira, essa Bíblia não é. Aí em 1947, está lá um pastorzinho, lá com seus bichinhos, lá em Wuhan, nas grutas de Wuhan. De repente ele vê uma gruta, ele quer ver se tem alguma coisa lá dentro, mas pode ter bicho. Ele pega uma pedra, joga lá para dentro, a pedra bate em alguma coisa, faz um barulho assim, pac! Uma cerâmica se quebra. Ele entra na gruta e ele encontra uns vasos de cerâmica com betume bem lacrados, e quando ele tira dali, ele vê uns rolos. Ele pega aqueles rolos, ele vende como relíquias. Ele não sabe ainda o que tem na mão. Depois alguém começa a ler aqueles rolos e vai pesquisar, e eles descobrem que eles têm quase que a totalidade da Bíblia original do primeiro século dentro daqueles vasos.
provavelmente guardada pelos essênios que viviam numa comunidade ali em Wuhan. Agora eles começam a recolher, procurar pelo mundo, porque já saiu para a mão de um e de outro, vão recolhendo os rolos, e quando eles vão estudando Isaías, por exemplo, é o livro inteiro de Isaías. E a grande descoberta é que o livro do primeiro século, que Jesus leu, é o mesmo livro que está na sua mão hoje. O Velho Testamento que estava na mão de Jesus, está na sua mão hoje. O livro que está com você é fiel às Escrituras do tempo dos apóstolos. Aleluia! Só Deus para fazer uma coisa dessa em 1947, século 20. Meus amados irmãos, em último lugar, creia que Deus é que nos dá a santidade e suas ricas promessas. Você não se torna santo por você mesmo, é Deus que te faz santo. 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para a santidade, Ele que nos convida. Irmão, eu sendo bonitinho, acertadinho, não me torno santo. É Deus que faz isso na minha vida. Ué, pastor, então eu vou desistir? Não, querido. Eu não posso dizer onde o Espírito vai soprar, eu posso içar a minha vela e falar: sopra sobre a minha vida, Senhor. Eu posso fugir do pecado, eu posso ler Bíblia, eu posso orar, eu posso clamar a Deus, eu posso botar um louvor, I no longer, e quando eu estou ouvindo aquela música, eu vou declarando, vou aplicando fé. Deus, eu sou vitorioso, Deus, eu sou campeão, Deus, nas tuas mãos eu posso, Deus, seja comigo, Deus, Deus, toma a minha vida, Deus, aplique fé, declare fé. Minha filha vai voltar, meu marido vai voltar, minha casa será levantada. Deus, me supre, Deus. E o louvor comendo solto, e a glória de Deus tomando o quarto. Ah, meus amados irmãos, quando nós cremos que Deus nos santifica, a gente faz só a nossa parte, a coisa acontece. E quando a gente é santo, a gente fica mais parecido com Deus, e mais gente vai querer saber que Deus é esse. E quando a gente é santo, a gente se aproxima de Deus, porque o pecado coloca divisão entre nós e Deus. Então, mais perto de Deus, fica mais fácil falar no ouvido que a gente precisa. Mais perto, tem mais intimidade. Deus, negocinho aí, Deus. Por quê? Porque se você quer pedir alguma coisa no McDonald's, se você fosse amigo do dono do McDonald's, ia ser mais fácil conseguir, hein? Sim ou não? Agora você chega no caixa do McDonald's e fala assim: me vê 2 Big Mac, uma Coca-Cola, um milkshake, sem pagar. Eu falo assim: eu sou empregado aqui. Mas o dono do McDonald's, ele fala assim: se você quiser, eu te dou uma unidade do McDonald's. Pois Deus é Senhor do dono do McDonald's. E por isso, em último lugar, creia que Ele tem promessas para a sua vida. 2 Pedro 1,4 diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. João 15,7: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Repete comigo: pedirão o que quiserem, e será, e será, mais forte, que nem fosse um ninja, e será atendido. Deus nos promete que se nós andarmos com Ele, todas as 7.000 promessas da palavra de Deus, eu não sei quem contou, as 7.000, 8.000, 9.000, não importa, é muito mil, todas elas estão sobre a minha vida. Todas elas estão sobre a minha vida. Vai, Senhor, vai derramando, Senhor. Vai derramando, Senhor, vai. Vai derramando, Senhor. Vai derramando, Senhor. Vai, Senhor. Vai, vai, Senhor. Todas estão sobre a minha vida. Quem está com Bíblia, quem está com celular aí? Pega aí, bota na cabeça. Celular com Bíblia, né? Celular sem Bíblia, você vai para o inferno. Você não... Pega o celular, pega a Bíblia e fala assim: Senhor, é profético isso, falar, as promessas
todas as promessas estão sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.